Você sabia que a Amazônia, com suas riquezas naturais incalculáveis, sempre esteve na mira das maiores potências mundiais? Sob o pretexto de proteção ambiental e defesa de direitos indígenas, países como os Estados Unidos, sempre eles, e membros da União Europeia, vêm há décadas traçando estratégias para enfraquecer a soberania brasileira sobre essa região. Mas por trás desse discurso nobre, existe um interesse voraz em explorar os minerais estratégicos e as riquezas que pertencem exclusivamente ao povo brasileiro. Neste vídeo, eu vou revelar os bastidores da Operação Surumu, a resposta contundente do Brasil contra essas ameaças. Prepare-se para descobrir os fatos que muitos tentam esconder. A Operação Surumu, conduzida pelo Exército Brasileiro na década de 1990, destacou-se como uma resposta estratégica do Brasil frente às ameaças crescentes à sua soberania na Amazônia. A região, rica em recursos minerais e estratégicos e também em biodiversidade, é alvo de interesses estrangeiros há décadas. Sob o pretexto de preocupações ambientais e proteção de direitos indígenas, potências como os Estados Unidos e membros da União Europeia têm repetidamente demonstrado intenções de ingerência que muitos veem como disfarces para apoderar-se das riquezas naturais do território brasileiro. Durante a presidência do senhor Itamar Franco, 1992 a 1994, o governo brasileiro precisou lidar com pressões internacionais cada vez mais intensas sobre a Amazônia. A Operação Surumu, realizada em Roraima, foi concebida como um exercício militar e logístico para reforçar a presença das Forças Armadas brasileiras na região. A mobilização incluiu tropas terrestres, apoio aéreo e monitoramento fronteiriço, visando demonstrar a capacidade do Brasil de defender suas fronteiras e seus recursos estratégicos. O foco da operação estava na área que posteriormente seria demarcada como a terra indígena Raposa Serra do Sol, uma região de interesse não apenas para os povos indígenas, mas também para organizações estrangeiras e governos que almejam explorar seus vastos depósitos de minerais, como ouro, diamantes e, sobretudo, nióbio. A narrativa de que os Estados Unidos e seus aliados europeus desejam internacionalizar a Amazônia encontra eco em declarações e ações concretas. O discurso ambientalista, amplamente utilizado por essas potências, mascara uma agenda de controle sobre os recursos naturais desta região. Os Estados Unidos, com sua política histórica e bem conhecida de expansão de influência geopolítica, consideram a Amazônia uma área de interesse estratégico para eles. Documentos confidenciais, revelados ao longo dos anos, mostram que a região é vista como uma reserva de recursos globais que, em algum momento, deveria ser gerida por uma coalizão internacional, logicamente que liderada por eles, os Estados Unidos. Sob o pretexto de proteção ambiental, os Estados Unidos financiam ONGs que atuam na Amazônia e frequentemente pressionam o Brasil em fóruns internacionais para aceitar políticas que enfraquecem a gestão nacional sobre a região. Durante a década de 1990, representantes americanos chegaram a sugerir que a Amazônia era um patrimônio da humanidade, provocando indignação entre autoridades brasileiras, mas essa indignação para por lá mesmo. Membros da União Europeia, como França e Reino Unido, também têm interesses na exploração das riquezas amazônicas. A França, por exemplo, mantém presença estratégica na Guiana Francesa, uma base que poderia ser utilizada, uma plataforma que poderia ser utilizada para operações de influência ou até mesmo ações mais agressivas na fronteira com o Brasil. Declarações de líderes europeus sobre a necessidade de proteção internacional para a Amazônia reforçam a percepção de que o verdadeiro objetivo é o controle econômico dos recursos minerais e hídricos. E a mídia vagabunda e fuleira fica propagando que o inimigo é a Venezuela e um monte de analfabeto vai atrás.
A terra indígena Raposa Serra do Sol tornou-se um ponto central na disputa, enquanto o Brasil defende a soberania sobre suas terras indígenas. Países estrangeiros frequentemente utilizam o discurso de proteção aos direitos dos povos originários, ou seja, dos índios, como justificativa para interferir na gestão local. No entanto, há fortes indícios de que esses interesses mascaram a verdadeira intenção de explorar os recursos minerais presentes na área. Isso não é mais mistério, isso já é de conhecimento público. Todo mundo sabe disso. A demarcação da terra, realizada durante governos posteriores, foi vista por muitos como uma concessão que abriu brechas para a ingerência internacional. Grandes potências enxergam nas terras indígenas uma forma de fragmentar o território nacional, enfraquecendo o controle do Estado brasileiro sobre áreas estratégicas. Durante a Operação Sorumô, o presidente Itamar Franco adotou uma postura firme, reafirmando que a Amazônia é parte inalienável do território brasileiro. O governo, por meio do Ministério da Defesa, declarou que qualquer tentativa de ingerência seria tratada como uma violação grave da soberania nacional. Itamar Franco conhecia as pressões externas e em suas declarações deixou bem claro que o Brasil não abriria mão do controle sobre seus recursos estratégicos. Que falta faz um estadista desse? A Operação Sorumô foi uma demonstração inequívoca dessa determinação, reforçando a presença militar e a vigilância nas fronteiras. O discurso sobre preservação ambiental amplamente defendidos por potências estrangeiras tem sido instrumentalizados para justificar intervenções políticas e econômicas. O Brasil, por outro lado, argumenta que tem o direito soberano de desenvolver sua própria política ambiental, conciliando conservação com o uso sustentável dos recursos. As pressões por internacionalização, frequentemente travestidas de preocupações ecológicas, refletem uma visão colonialista que ignora a capacidade do Brasil de gerir seu próprio território. Ao defender a internacionalização da Amazônia, países estrangeiros desconsideram os interesses da população brasileira e buscam, assim, perpetuar uma lógica de dependência econômica. A Operação Sorumô lançou luz sobre a vulnerabilidade da Amazônia frente a interesses externos. A vastidão do território, somada à presença de comunidades indígenas e à atuação de ONGs internacionais, torna o desafio de defender a soberania ainda mais complexo, muito mais complexo. Além disso, a cobiça pelos recursos minerais da região ameaça as perspectivas de desenvolvimento econômico do Brasil. A exploração sustentável desses recursos é fundamental para o futuro do Brasil e qualquer ingerência externa compromete essa autonomia. A Operação Sorumô foi, digamos, uma resposta assertiva do Brasil às crescentes ameaças à sua soberania na Amazônia. Mais do que um exercício militar, foi um alerta sobre os perigos de ingerência disfarçada de boas intenções. Países como os Estados Unidos e seus aliados europeus não têm interesse genuíno na preservação da Amazônia, mas sim no controle dos seus recursos estratégicos, seus vastos recursos estratégicos. O Brasil precisa permanecer vigilante, fortalecendo suas instituições e garantindo que as riquezas da Amazônia sejam utilizadas em benefício de sua população. A narrativa de internacionalização é um atentado contra a soberania nacional e deve ser rechaçada com firmeza. A Amazônia é brasileira e sua defesa é uma questão de orgulho e também de sobrevivência. Nós não podemos, de maneira nenhuma, afrouxar a nossa determinação em relação à preservação da Amazônia para o Brasil e para os interesses do povo brasileiro. Muito embora eu acho que, no momento, nós, graças a essas políticas vinda por parte destes políticos entreguistas, nós nos encontramos em uma situação bastante difícil.
mas é preciso democratizar essas informações, é preciso dar, como se diz aqui, um baculejo no povo brasileiro. É preciso que o povo brasileiro tenha acesso a essas informações para acender a sua indignação. A mídia mente, a mídia tem lado, e não é o lado do povo, é o lado de quem paga. A mídia é traidora. Todo esse grande complexo jornalístico do Brasil trabalha e opera contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.